Números 14. A rebelião do povo. E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quisera o Criador que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera o Criador que tivéssemos morrido neste deserto? E por que o Senhor nos trouxe a esta terra, para cairmos pela espada e para que nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E eles disseram uns aos outros: Façamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: A terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nó-la dará, uma terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porque eles são pão para nós. A sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, e a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação, diante de todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim por todos os sinais que mostrei no meio deles? Eu os ferirei com pestilência e os rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Moisés intercede pelo povo, e Moisés disse ao Senhor: Então os egípcios o ouvirão, porque com a tua força tiraste este povo do meio deles, e o dirão aos moradores desta terra, porque ouviram que tu, Senhor, estás no meio deste povo, que tu, Senhor, és visto face a face, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vais à frente deles, de dia em uma coluna de nuvem, e à noite em uma coluna de fogo. E se matares todo este povo como a um só homem, então as nações que ouviram a tua fama falarão, dizendo: Porque o Senhor não pode introduzir este povo na terra que lhes havia jurado, por isso os matou no deserto? E agora suplico-te que a força do meu Senhor se engrandeça conforme falaste, dizendo: O Senhor é longânimo e de grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, suplico-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até agora, o castigo dado pelo Criador. E o Senhor disse: Conforme a tua palavra, lhe perdoei. Mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor, porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum dos que me provocaram a verá. Mas a meu servo Calebe, porque com ele havia outro espírito, e me seguiu plenamente, a ele levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Voltai amanhã, e entrai no deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando tolerarei esta má congregação que murmura contra mim? Ouvi as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dirás a eles: Tão certamente como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, com idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmurastes. Sem dúvida não entrareis na terra na qual jurei que vos faria habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos pequenos, dos quais dissestes que seriam presa, a eles trarei na terra, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos peregrinarão neste deserto 40 anos, e levarão as vossas corrupções, até que os vossos cadáveres sejam consumidos no deserto.
Segundo o número dos dias em que examinastes esta terra, 40 dias, cada dia correspondendo a 1 ano, levareis as vossas iniquidades durante 40 anos, e conhecereis o meu rompimento da promessa. Eu, o Senhor, falei. E certamente farei isto a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, serão consumidos e nele falecerão. E os homens que Moisés mandara examinar a terra, que voltaram e fizeram toda a congregação murmurar contra ele, infamando a terra, aqueles homens que trouxeram mais informações sobre a terra, morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram 2 dos homens que foram examinar a terra, permaneceram com vida. O povo é derrotado em Orma, e falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo lamentou muito. E levantaram-se pela manhã bem cedo e subiram ao topo do monte, dizendo: Eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. E Moisés disse: Por que transgredis a ordem do Senhor? Porém não prosperará? Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis pela espada, porque como vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, ousaram subir ao topo do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se afastaram do acampamento. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Orma,